Oi, gente, bom dia. Eu sou Eli Félix e hoje é dia da sexta terapêutica. Estou passando hoje pela manhã porque eu acho que à noite eu não vou conseguir estar com vocês ao vivo. À tarde tenho aula, estarei nessa atividade até 17h30, depois terei outro compromisso e então eu já quero abrir a sexta-feira falando sobre como superei a depressão. Eu tive depressão, 3 episódios de depressão. A última foi a mais grave que me levou para o CAPS. Pois é, mesmo sendo terapeuta. Olha só, terapeuta é gente, psicólogo é gente, médico é gente, advogado é gente. Nós somos humanos e todos nós enfrentamos batalhas que as pessoas desconhecem. Eu não sou diferente. Mas eu quero falar aqui sobre minha superação, que foi um divisor de águas na minha vida, este último episódio de depressão. Eu passei 20 longos anos me autoescravizando, porque eu me achava a forma de existir no mundo, para mim, era sendo a Mulher Maravilha. Eu acreditava que eu tinha que dar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo, de proteger todos. E não deu certo, não poderia dar. Super-homem, Mulher Maravilha não pode dar certo na vida de ninguém. Na minha não deu. A forma que eu acreditava que daria certo na vida, sendo aquela mulher que abraçava os problemas de todo mundo, que queria sair à frente para resolver tudo, era uma fragilidade minha que eu não queria acessar. O primeiro passo para a gente sair de uma situação qualquer, e aqui eu quero falar da depressão, é reconhecer que nós temos nossas fragilidades e que está tudo bem estarmos vulneráveis de vez em quando. Isso é humanidade, isso é reconhecer a humanidade que habita em nós. Resgatar o meu amor próprio foi o primeiro remédio que eu tomei nessa jornada de autocura. Porque não existe a menor possibilidade da gente se curar de qualquer coisa, de uma depressão, de um luto, de uma doença física, da superação de uma perda, de um trabalho, de um relacionamento, de uma mudança de status econômico, se a gente não resgatar primeiro o amor próprio. Um dos hábitos de autocuidado que eu precisei resgatar e colocar isso como prioridade na minha vida foi a leitura. E aqui eu compartilho este livro, olha, tá rasgadinho porque o meu cachorro, quando eu era bebê, rasgava tudo dentro de casa, mas é um livro maravilhoso. Então, todos os dias eu tenho, desde então, o hábito de fazer a minha rotina de autocuidado. E não importa como será o meu dia ou como eu tenha dormido, eu preciso fazer isso diariamente. Foi isso que me salvou de mim mesma. Então, eu já acordo ouvindo um mantra, ouvindo uma prece, um cântico, uma oração.
Eu preciso amanhecer na minha casa em completa quietude, para que a minha mente consiga se assentar e que eu possa me escutar. E que eu possa ter a tranquilidade para planejar o meu dia da melhor forma possível. A leitura me ajuda em todos os sentidos. Meu momento criativo, mental, é logo de manhã. Na verdade, começa na madrugada. Eu até já falei isso em uma das lives. Então, eu tenho um hábito de quando eu sonho, desperto, né, de madrugada, com aqueles insights, eu anoto. Eu anoto e deixo lá. De manhã cedo, quando eu acordo, e já coloco, né, algo para ouvir, algo que enriqueça e alimente meu espírito, aí eu vou consultar aquele insight que eu recebi durante a madrugada. Então eu escrevo ele em um papel, ou outras ideias que chegarem naquele momento, eu escrevo, deixo lá quietinho e volto para a minha higiene mental, matinal. Eu leio um livro, eu escuto um mantra, uma oração, uma prece, e assim vou construindo o resto do meu dia. Resgatar hábitos simples, foi o primeiro remédio para que eu pudesse me curar desse último episódio de depressão, que foi muito grave. Esse esforço diário gera uma disciplina, né? E um compromisso consigo mesmo. Mudou o foco da minha mente, em que eu estava pensando. A gente fica assim, quando a gente está atravessando uma fase difícil na vida, a mente fica como se fosse um HD fixado com aquela informação problemática rígida, fixada, girando ininterruptamente. Então, é preciso estratégia para poder mudar o foco da mente. Então, ler me obriga a mudar o foco da mente. Experimente ler qualquer coisa, qualquer livro. Boa leitura, né? Experimente ouvir. Se não consegue ler, escute algo legal, bota uma palestra no YouTube, uma meditação, uma oração, uma prece que enriqueça os seus ouvidos e o seu espírito, e não aquelas preces apelativas. E eu tô coçando aqui essa região porque ainda tá muito irritado por causa da gripe, tá? Então vamos lá. E eu trouxe aqui, né, justamente uma parte desse livro falando sobre o amor próprio. Ele diz aqui, é um livro sobre o Ho'oponopono, tá? Marco Zero. Ele diz aqui: ocorre que amar a si mesmo é a melhor forma de progredir na vida. Não existe progresso em nenhuma área da vida quando não amamos a nós mesmos. Aí ele diz assim: quando eu digo, né, o eu te amo, que é uma das frases do Ho'oponopono, estou simplesmente evocando o espírito do amor para me curar por dentro daquilo que estava criando alguma circunstância externa. Aí na página seguinte ele diz assim: sempre que você quiser melhorar qualquer coisa em sua vida, só há um lugar para olhar: dentro de você. Quando olhar, olhe com amor.
E foi um exercício muito difícil, desafiador. Quando eu comecei, eu me permiti olhar para dentro de mim e reconhecer que eu também tinha meu lado sombra. E ao passo que eu fui me permitindo olhar mais e mais para dentro de mim e integrando esse meu lado sombra, todos nós temos, eu fui integrando a luz e a sombra. Eu fui unificando a minha essência. E logo entendi que eu jamais poderia ter sido a Mulher Maravilha e ter êxito na vida em nenhuma área. Porque toda vez que eu vestia o personagem da Mulher Maravilha para resolver problemas que nem eram meus, eu me distanciava de mim mesma, da minha essência, da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade. E abrir espaços para que pessoas adentrassem na minha vida, por uma permissão minha, e gerasse o caos. Então, você que hoje está enfrentando a depressão, por qualquer situação que você tenha passado, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, um rompimento de um relacionamento, algum conflito familiar, problema com o filho, olhe para dentro de você. Olhe esse amor que existe dentro de você. Olhe e sinta esse amor. Entenda que não existe outro lugar fora de você que possa ser seu lugar de cura. Porque foi assim comigo e será assim com você. A forma que eu entendia de estar na vida como uma Mulher Maravilha vinha de uma ferida emocional minha da infância. E eu não queria enxergar, eu não queria acessar, eu não queria olhar para essa fragilidade, mas fui obrigada. E não com um olhar de julgamento, mas um olhar de amor, como ensina esse livro. A infância é o solo que pisamos a vida toda. Negar tudo aquilo que nos feriu, que nos maltratou, que nos traumatizou, não é a melhor forma para se curar. Então escolha todos os dias da sua vida, olhar com amorosidade para dentro de você, mesmo você não querendo, não gostando ou não aceitando aquilo que habita você. Mas é seu, acolha, não brigue, não lute, não negue, porque a depressão puxa a nossa energia vital, mental, psíquica para baixo. Então nós temos que empreender um esforço para fazer com que esse fluxo de energia vital, mental, espiritual suba. É o cachorro. E isso é constante, um constante. E só é possível fazer isso olhando para dentro de nós, reconhecendo em nós que tem
a centelha do amor que habita cada um de nós. E esse amor, ele não pode estar disponível para o outro se primeiramente não estiver acessível em nós. A gente não consegue dar ao outro, ainda que o outro seja um filho, aquilo que não reconhecemos e que não usamos primeiro em nós. Eu vou lançar um desafio de 21 dias a partir deste livro, tá? As meditações desse livro. E se você quiser participar, acesse o link que está aí, entre no grupo e vamos juntos iniciar um desafio de 21 dias. Um abraço.